boa tarde. Vamos dar início a mais uma live nossa do Nugea. Vamos aguardar. Ei, Gabriel. Olá, tudo bom? Tudo bom? Tudo Seja bem. bem-vindo, prazer. Obrigado. Boa tarde. Boa tarde. A gente começou um Acho que pouquinho antes. porque na verdade eu sempre começo um pouquinho antes, porque sempre dá problema com conexão, áudio. Exatamente. Para Aí fazer as um pessoas vão teste. entrando, exatamente, as pessoas vão entrando, enfim. Mas dessa vez, milagrosamente, nada aconteceu. Ai, que Pelo menos por bom. enquanto. Muito bom, tá ótimo. Você tá Vou gravando aproveitar. essa? Ela fica Ah, gravada legal. no negócio, né? Ótimo. Enquanto as pessoas estão chegando, deixa eu explicar mais ou menos como funciona também, né? Ótimo. Assim, o Nugea é o Núcleo de Geografia, Espaço e Ação. Eu coordeno o núcleo, né? E esse semestre, por conta dessa situação de pandemia, a gente resolveu começar a fazer algumas lives, né, com algumas temáticas, né, que estão correlacionadas aí o que a gente tem discutido e pensado no âmbito do Nugea, tá? Eu não sei se você já participou de alguma live no Instagram, né? Sim. Ela tem esse limite de tempo, né? A gente tem aí 59 minutos para poder desenvolver, enfim, ela funciona muito mais como um bate-papo, né? E também as pessoas vão interagindo aí pelos comentários e à medida dessa interação eu também vou falando com você, tá? Tá ótimo. Então, se você quiser se apresentar, Tudo fala, é toda bem. sua. Tá bom. Primeiro agradeço, né, pela participação através da Lília, que fez o contato. Foi muito importante. A Lília, como minha companheira do doutorado, né, na UF, a gente é da mesma turma. Então, eu sou Gabriel, atualmente estou como professor, né, da Universidade Estadual de Minas Gerais, na UENG, aqui de Carangola. Tomei posse recentemente, nessa situação de pandemia, nessa loucura que a gente está vivendo. Então, eu venho da geografia também, né? Estou desde a minha graduação, me formei na UERJ, fiz o mestrado na UF, o doutorado, estou agora na UF também, e coordeno aqui o NEAB, né, da UENG de Carangola. Então, a gente vem fazendo algumas ações, algumas atividades, inclusive pensando esses desafios, sobretudo nesse contexto. E, além disso, eu também faço parte da GB, né, da GB Niterói, e lá nós temos o GT de Relações Raciais, né, e interseccionalidades. Dentro desse GT, a gente vem fazendo algumas lives, algumas mesas, algumas atividades, né, que possam fomentar o debate nesse contexto. Bom, se você quiser, a gente tem ainda 2 minutinhos aí. Opa, peraí aqui. Abriu aqui um som aqui qualquer. A Acontece. gente tem 2 minutinhos aí antes de começar. As pessoas estão começando a chegar, tá? Uhum. Vamos aguardar mais um pouquinho Tá ótimo. para a gente poder iniciar. É bom que a gente Vocês está... estão... Oi? Oi, não, pode falar. Não, eu ia falar, bom, a gente está no mesmo estado, né, de Minas, e, né, Juiz de Fora e Carangola, na Zona da Mata, e, né, a gente vê como o estado de Minas tem, né, enfrentado uma série de circunstâncias, né, nesse período, principalmente. Não está fácil, né? Não tá mesmo. Acho que não Tá. tá fácil para lado nenhum, nem para lados Exatamente. piores, né? Exatamente. Vocês aí na UENG estão com as aulas também suspensas ou retornaram de novo? Estamos com as aulas suspensas, só que teve, né, um deputado estadual que entrou na Assembleia Legislativa de Minas, querendo obrigar a UENG a retornar às atividades, né? E uma das justificativas foi que a Unimontes está funcionando, né, de forma remota. Só que assim, a gente não parou, né? As aulas estão suspensas, mas trabalho, né, tem o tempo inteiro. E aí, com isso, a secretária de Estado de Educação de Minas também estava pressionando. E aí teve uma reunião do CONUM e a ideia é que a gente comece a planejar, né, pensar. Então, a gente está fazendo alguns formulários, só que são, né, a UENG ela tem 20 unidades, né, fora BH, no interior, e isso traz uma série de complicações, né, muitos alunos que não têm acesso, né, áreas rurais, etc.
Então, a gente está vendo assim, de que forma realmente vamos conseguir manter isso, né? A partir de alguns estudos, talvez a gente até consiga reverter, mas está bem difícil. Não sei. As disparidades e as desigualdades são imensas, né? Exatamente. Não só de acesso, né? Sim. É só uma das questões da internet. E em Juiz de Fora? Juiz de Fora, a gente está iniciando uma discussão na universidade, né? Criando todo o aparato institucional, mas a tendência é que haja um retorno das aulas de forma remota, né? O que é uma discussão bem complicada, né? Bem difícil de ser feita, por N razões. E é como eu falava, né? O acesso ao computador e à internet é um aspecto, né? De uma questão muito mais complexa, né? Que eu acho que você, inclusive, vai poder nos falar muito mais. Se você quiser começar. Tá bom, então. Bom, então, quem chegou um pouquinho depois, eu sou Gabriel, né, professor da UENG, e fico muito feliz de fazer parte desse debate, né? Eu estou seguindo no GE, eu vi alguns debates que vocês já produziram, né? Principalmente com a professora Carolina, né? Eu tenho contato com ela também do Colégio de Aplicação. E eu acho que esse tema de hoje é bem interessante, né? A minha pesquisa ela é voltada para as relações étnico-raciais, mas sou professor há 8 anos, né, tanto no ensino básico e mais recentemente no ensino superior. Então, eu acho que pensar na educação e ensino em vários contextos, né, perpassa o nosso trabalho. Então, eu parabenizo a atividade e agradeço e saúdo a todos, né, que estão aqui. Bom, e aí sobre os desafios, né, quando esse tema é colocado, eu tentei enumerar, né, fiz uma colinha aqui, né, fui elencando alguns desafios, comecei a refletir, né, recentemente, a partir principalmente da minha prática, algo que nós estamos enfrentando muito aqui em Minas, né, no estado de Minas Gerais, mas pensando também as outras redes, né, em contato com colegas da educação básica do Rio de Janeiro e de outros lugares. Então, acompanhando também uma série de debates e reflexões que as pessoas estão fazendo ultimamente sobre educação à distância, né, sobre os inúmeros desafios. Então, acho que se a gente pensa desafio, né, na sociedade e a educação faz parte dela, né, a gente pode enumerar, né, uma série deles que nós começamos a falar, né, já na conversa de hoje. Eu elenquei assim, mais ou menos uns 7 desafios, né, que eu acho que não se esgotam, mas, né, nosso tempo também ele não é tão dilatado, mas para a gente pensar, né? E isso também vem um pouco da minha prática mais recente. Então, um primeiro desafio, né, que eu venho refletindo é sobre as condições, né, de equipamentos eletrônicos, né, as condições que colocam professores e alunos a pensar como é que a gente consegue transferir e mediar esse acesso remoto, né? Então, se a gente for pensar que boa parte, né, não tem acesso a esses equipamentos eletrônicos, por uma questão de renda, principalmente, e mesmo com os programas sociais, né, que nós temos, seja Bolsa Família, auxílio emergencial, ainda assim você não tem condições de comprar, né, qualquer equipamento. Já começa por aí. Então, ou você paga uma conta e se alimenta, ou você compra um equipamento. Então, as famílias, né, enfrentam isso. A outra que nós já estamos falando é o próprio acesso à internet, né? Então, 1 a cada 4 brasileiros no Brasil não tem acesso. Então, isso já traz uma dimensão que, ou quando tem, é extremamente precário, né? Isso eu vejo até dos próprios alunos da graduação, né, que é um levantamento que nós estamos fazendo. Às vezes é um celular, que é um 4G, mas mesmo assim, né, como é que você acompanha atividades remotas, né, no celular durante 4 horas por dia, né? Então, acho que esses dois desafios iniciais trazem uma discussão para nós pensarmos, sobretudo, as múltiplas clivagens, né, essas interseccionalidades que se colocam. Se a gente for pensar, né, a dimensão rural-urbana, né, centro-periferia, já é uma dimensão espacial que a gente pode pensar que traz um debate sobre esse acesso. A dimensão da renda, né, que eu já comecei falando, raça, gênero, sexualidade, ou seja, essas interseccionalidades elas se colocam para pensar, né, o ensino de forma remota. Então, já são desafios enormes, né, que se desdobram em muitos outros.
Outro que eu fico pensando é a própria falta, né, o debate sobre tecnologias de informação e comunicação, por mais que ele chegue no Brasil mais ou menos na década de 90, né, de forma mais efetiva, com o advento da internet, o debate sobre como que a gente pode pensar isso, né, junto com a globalização, ainda assim, né, tanto por parte dos professores e também por parte dos alunos, né, a gente tem um curto tempo que todos esses são obrigados a se adaptar. Né? Então, isso é um outro desafio que se coloca. Né? Como é que, e aí, mesmo que alguns cursos de capacitação as universidades consigam pensar, mas como que se dá isso no campo da escola, né? da educação básica, que é muito mais complicado. Não basta você abrir uma sala do Google Classroom para você, né, colocar documentos e não há interação, não há debate. Então, é algo que é muito, uma problemática muito difícil. Né? As próprias instituições e redes de ensino também, se a gente for pensar, né, não estão prontos a essa adaptação, né, dos recursos tecnológicos. Então, uma questão de infraestrutura, né, que a gente possa pensar de forma rápida que atenda esses estudantes, principalmente da escola pública. Né? Então, isso traz uma discussão entre uma dicotomia, né, entre como que o abismo ele se produz muito mais nessa relação entre escola pública e escola privada. Eu trabalhei boa parte nas escolas privadas e eu via claramente o abismo que se colocava, né? E aí, dessa forma, você tem determinadas redes que estão conseguindo manter essas atividades e outras que estão suspensas, ou quando muito estão sendo feitas de formas extremamente complexas, né? Que não garante, de fato, o aprendizado. Esse é mais um ponto, né? Muitas das próprias dessas instituições também tiveram que suspender as suas atividades na forma presencial, principalmente por conta de medidas, né, de medidas sanitárias pela própria OMS, né? Então, eu fico pensando e fui acompanhando isso para pensar, né, a discussão sobre renda, sobre acesso, sobre infraestrutura, mas também se formos pensar a própria discussão psicológica, né? E também de condições de ter espaço, né? Uma condição física na sua própria casa que você possa acompanhar, parar um tempo, ter um silêncio, né? Fazer o que nós estamos fazendo aqui, por exemplo, né? Às vezes um equipamento eletrônico ele é dividido por 3 filhos. Né? Como é que você debate isso? Às vezes você não tem um espaço, um quarto separado que você possa, né, estudar. E aí você vê situações que crianças têm que estudar na porta de casa, né, em condições completamente distintas e desiguais, né, que se colocam. Então, pensar, por exemplo, condições psicológicas na pandemia é pensar, né, as situações sobre pânico, né, sobre ansiedade, né, sono desregulado, que acontece conosco, né, enquanto adultos, e também acontece com crianças, né, em várias escolas. Depressão, o medo da contaminação, ou seja, esses são um pouco desse panorama, né, que a gente pode pensar desses desafios. É claro que não se esgotam, mas algumas das questões que eu venho refletindo e pensando um pouco a partir daí. Se quiser, eu continuo. Não, você tem outros desafios que você vai pontuar outros? Não, até nesse momento, eu só pensei assim, algumas questões, né? Como é que a gente pode, né, dito isso, como é que a gente pode, então, garantir, né, condições de acesso e oportunidades à educação em um país tão desigual? Né? Principalmente que é agravado. Desculpa, Fábio. Não, eu que peço desculpa que eu te Né? interrompi. Mas antes de você passar para esse segundo momento, né, que Claro, seria um pouco a gente poder refletir, né, diante desses desafios, o que podemos pensar, né, assim, eu gostaria até de acrescentar mais um desafio, assim, né, que é uma coisa que a claro. gente tem pensado também aqui, né, que é um certo despreparo que nós temos, né, docentes e também discentes, né, com essa metodologia de educação à distância, né, e dessa própria forma de ensino remoto, né. Sim, Então, a dificuldade de nos concentrarmos nesse tipo de aula, né, ou de experiência pedagógica, né, enfim, de pensarmos e elaborarmos aulas que efetivamente, né, tenha uma contribuição e que sejam formativas de fato, né, e que não sejam só conteudistas, né. exatamente. E acho que isso é um elemento que a gente tem que pensar, porque a gente tende a fazer uma transposição, né, da aula presencial para a aula remota como se fosse somente aquilo que eu dou presencialmente, agora eu vou dar remotamente. Não é, né? Requer outras metodologias, requer uma formação pedagógica distinta, né?
tanto para nós, docentes, quanto eu Uhum, imagino também os alunos, né? Especialmente quando a gente está falando de jovens que estão na educação básica, né? Assim. com Então, certeza. botar na sua lista aí também do que fazer É, diante desse desafio também. exatamente. É porque são inúmeros, né? Eu fui tentando refletir Com sobre certeza. alguns e é importante se você traz, porque não basta, de fato, né? A gente pegar uma plataforma Moodle, né? Que é o que está bombando, né? A Uhum. própria, né? Algumas universidades, né? Também tem essa plataforma, né? O CEDERJ no Rio, aqui a UENC É, também já deve. trabalha, né? A Juiz de Fora. Então, assim, se a gente for pensar só fazer isso e jogar tudo para dentro, traz o conteúdo, né? E não há um debate crítico, de fato, não é um processo de ensino-aprendizagem que seja, de fato, digamos, Gabriel, emancipatório e crítico, né? Diga. você congelou aqui. Voltou. Voltou? Tá. Voltou. Não tá vendo? Internet dá um pouco É. isso. Você conseguiu ouvir o que eu falei? Não, só a parte de colocar tudo na plataforma. Sim, aí eu digo que ao fazer isso, né, se não pensarmos e refletirmos de uma forma crítica, né, a gente não atinge esse processo de ensino-aprendizado, digamos, emancipatório, né, de cunho reflexivo, né, e acaba ficando algo reprodutivo para cumprir carga horária letiva. Isso é um Exatamente. outro debate que se coloca. E aí a gente vê muitos enfrentamentos, tanto na educação básica quanto no ensino superior, de como fazer isso. Né? Porque, às vezes, as diretrizes, né, impostas pelas secretarias ou pelo próprio MEC vêm de determinadas formas que nos coloca de mãos atadas. Né? Você tem que cumprir o mínimo, né, da carga horária. E aí, de fato, é algo que a gente vem debatendo, discutindo. E aí, uma das perguntas, né, que para pensar isso que a gente está conversando, eu fiquei refletindo, né, e aí é para a gente pensar, né, ou seja, como garantir condições de acesso, né, e oportunidades da educação em um país tão desigual, né, e essas desigualdades estruturais que se colocam, né, se a educação se propõe inclusiva, né, continuaremos então a reproduzir este padrão? Ou seja, eu acho que esse momento ele coloca cada vez mais, nos provoca cada vez mais a pensar novamente as condições de educação e de ensino, né? E aí passar somente, né, como você mesmo já colocou, a educação de forma presencial para, né, de forma remota não é a solução, né? Ou seja, Uhum. isso precisa de debate, né, discussões. Óbvio que o próprio advento da pandemia nesses 3 meses nos colocou obrigatoriedade, mas se for feita de uma forma, né, que não haja responsabilidade, compromisso, de fato fica algo desconexo, né, para a gente pensar. Acho que alguém botou um comentário. Eu ia ler agora. A Adriane fala que outro desafio que também nós vamos precisar enfrentar é a apropriação do Estado nesse momento para incorporar o EAD como um projeto de educação. Né? Exatamente. Isso vem acontecendo em muitos lugares, né? O próprio Rio ele traz isso e vem tendo uma série de, posso dizer, conflitos, né? Até de pensar, porque o projeto de EAD, uma das questões que são colocadas é de que forma a gente vai pensar ele a médio e longo prazo, né? E aí, né, até porque esse projeto ele vem se expandindo muito forte, né? Principalmente com o discurso da democratização, mas também pela falta de investimento, né, dos cursos presenciais, das próprias infraestruturas, e por aí vai que, né, podemos pensar. Então, se a gente for pegar pela legislação, né, a LDB, a Constituição Federal, ela já traz essas diretrizes da gente pensar uma dimensão da igualdade e da qualidade, né, do acesso à educação. Só que nessa condição a gente vê que de fato ela não é cumprida. Aí você reproduz novamente as condições que já estavam postas. Na verdade, se aprofunda, né, cada vez mais esse processo. E é algo que que até a Lília coloca aqui, né, a captura do EAD pelos grandes grupos privados. Cada vez mais. O grupo Croton, né? Acho que é Croton, se eu não me engano o nome. Kraton, não lembro o nome exatamente. Já tem essa apropriação, né, de forma muito grande, que é uma das maiores empresas, né, que já comprou tantas outras instituições privadas e investem cada vez mais nessa lógica do EAD. Né? Ou seja, um curso rápido, com baixo custo, que você dinamiza esse processo. Aí, mais uma vez, uma apropriação,
né, da educação e a educação vista enquanto mercado, né, e não de forma inclusiva, né, de um debate crítico e reflexivo sobre ela. E se a gente for pensar também num contexto de fazendo esse debate para a universidade, né, num contexto de forte ataque da universidade, né, por parte desse desgoverno, né, ela entra também como uma alternativa, né, que justifica, né, por exemplo, a redução, né, de concursos, né, de investimentos na própria universidade, né, porque a gente poderia substituir uma parte do ensino presencial por um ensino EAD, né, que vem dentro dessa linha do que a Lilian coloca, né, referente à mercantilização propriamente do ensino, né? Exatamente. Considerando, inclusive, toda a parte, né, do ensino que envolve a interação, né, que em grande medida fica limitada pelas formas virtuais, né? Sim. No Rio de Janeiro, por exemplo, o GT, eu acho que até de ensino da AGB fez um debate, né, com o próprio departamento de geografia da UERJ, de São Gonçalo, porque o governo do estado está querendo fazer esse projeto de ampliar, né, a própria EAD com esse discurso. E aí, de fato, você vê como que os investimentos, né, por exemplo, no início de 2020, tinha alguns documentos, final de 2019, de investimentos para o ensino de EAD, e investimento, né, ou seja, do PIB do Estado para a educação estadual, né, a escola pública e universidade pública. Você vê uma disparidade gritante, né, ou seja, de que se investe, né, quais são os interesses que estão colocados. Eu vivi isso na pele, no sentido de que eu fui tutor, né, eu fui professor tutor EAD do CEDERJ durante 3 anos, até entrar aqui. Então, eu vi, de fato, como é que é isso, né? Uma precarização enorme do trabalho docente, né, que se coloca, e aí você não tem vínculo empregatício, você é o bolsista, né, e aí, ou seja, você vai gerando uma série de problemáticas que se colocam, né, e com esse discurso, né, você não abre concurso, você não traz um investimento de fato, né, e aí, novamente, o discurso de que você pode ampliar isso para o interior, para que as pessoas tenham acesso, é o que vem sendo colocado, mas não se debate como, de que forma, ou seja, como manteremos essa qualidade. As próprias estruturas do interior são bem complexas, né, para entender os polos educacionais. Então, é algo que muitas das vezes vem crescendo, mas de fato não traz um avanço concreto para esses grupos, né, que estão acessando a partir do EAD. Então, o Estado ele acaba nessa parceria público-privado, ele também é mais um agente desse processo, né, que se coloca enquanto mercantilização, para além dos grupos privados, né? O Estado, inclusive, financia, e, de certa forma, apoia, né, esse processo de mercantilização da educação. E aí, quando a gente tem, nesse contexto, né, de pandemia, eu acho que esses desafios, né, que nós falamos, ele cada vez vai se agravando mais e, de fato, traz essas problemáticas, né, se formos pensar. E ele revela novas camadas, né, de desigualdades e de problemáticas que muitas das vezes também não estavam sendo refletidas, né? Então, há uma série de vetores aí que a gente possa compreender, né? E aí eu pensei assim, Você pode me interromper, tá? Não, eu fui pensando assim, algumas propostas, né? Assim, não é só proposta, mas assim, o que a gente poderia pensar? Eu acho que isso é feito já por muita gente, né? Muitos trabalhos que já foram publicados nisso, mas a gente garante cursos. Travou? Não. Não. Como é que a gente garante esses recursos, principalmente, né, os recursos tecnológicos, de fato, para estudantes de escola pública, né, das escolas públicas, via governo federal, que é algo, não é só baratear, é garantir de fato, né? Ou seja, como é que a gente cria política pública, né, para essa juventude da escola pública que tem acesso? E não só para a escola pública, o próprio professor, né? Porque a gente tem um computador, um celular, um notebook, isso é pago pelo nosso salário. Ou seja, a gente está, né, tirando o salário pelo nosso trabalho para poder investir e continuar trabalhando, por uma diretriz verticalizada que se coloca, né? Tem uma experiência interessante que eu vi, eu acho que era nas áreas mais periféricas dos Estados Unidos, que também eu fiquei pensando, né, que eles proporam alguns meios de acesso à internet, né? E aí tinha uma proposta interessante que era os ônibus das escolas públicas, né, funcionavam como roteadores, né, de Wi-Fi. Isso era uma maneira, é óbvio que não é a única, mas é uma proposta, né,
que eu achei interessante. Ou seja, como é que você chega essa internet, que é uma dimensão desse desafio, em lugares que não há acesso nenhum, né? Isso algo que é viável de se fazer, né, nesse sentido. Além disso, né, o que a gente já veio falando, essa captação, uma capacitação tanto de professores e alunos, né, para pensar essas tecnologias de informação e comunicação de uma forma, de fato, democrática, né, e problematizadora, não algo apenas conteudista, né, que a gente se coloca. Então, pensar isso de uma forma crítica, de fato, como é que a gente consegue pensar. Uma outra, né, discussão que vem muito das lutas do campo da educação, por exemplo, que essa garantia do adiamento do Enem. Né? Eu acho que foi importante o movimento estudantil e os movimentos da sociedade civil trazer esse debate. Né? Ou seja, como é que a gente, de fato, consegue adiar ou até chegar um momento que seja necessária a suspensão, né, do Enem e do próprio calendário letivo, porque muitos estudantes, né, não estão tendo acesso. Então não dá para manter essa propaganda que o governo federal estava fazendo, né, de que você está em casa, é só estudar, espere alguns meses que você consegue, né, faça a sua parte. Não é bem assim, né? Sabemos que, de fato, o movimento, né, pela educação trouxe, de fato, uma importante conquista ao conseguir esse adiamento. E aí, se for necessário, teremos que voltar novamente a debater isso. Né? Por exemplo, aqui a gente está com aquele processo da avaliação do ENAD. Né? Como é que você faz a avaliação de um ENAD esse ano se você não está conseguindo ter, né, debates, formações, né? Fica algo muito pulverizado e não há, de fato, uma discussão crítica. Com certeza. Né? Eu acho que, na verdade, essa discussão da educação à distância, né? Que, inclusive, eu tenho até uma certa restrição de usar esse termo, porque eu acho que o que a gente faz não é exatamente educação à distância, né? A gente, nesse Exatamente. contexto da pandemia, Uhum. né? A gente está tentando criar soluções emergenciais, né? Soluções remotas emergenciais. Né? Ela acaba mostrando, né, o que, enfim, já era evidente, né? Que é as grandes desigualdades, né? Que são as desigualdades não só de acesso às tecnologias, eu acho que essa é a mais visível, né? A mais latente, né? Mas desigualdade, como você falou no início da sua fala, né? Falou no início da fala, é ótimo, né? Como você colocou no início da sua fala, né? Como elas são atravessadas por outras, né? Então, a questão racial, né? A professora Carolina chamava atenção isso na nossa última live, não me recordo, né? A questão de gênero também, né? Como nesse contexto, né, da pandemia, as mulheres estão ainda mais sobrecarregadas com os cuidados, né? Então, muitas dessas jovens que estariam na sala de aula, porque os seus irmãos mais novos estão nas creches, Sim. estão cuidando dos seus irmãos, né? Para que suas mães possam ir trabalhar, que permanecem trabalhando, né? Então, em que momento que elas vão assistir aula, né? Em que condições emocionais, psicológicas, enfim. Então, eu acho que todo esse debate das aulas remotas, que é uma pressão forte, né, por parte aí de um conjunto, né, de sujeitos, né, na sociedade, está trazendo à tona essas desigualdades, né? Mas, assim, eu queria, estou falando isso que eu queria que você me ajudasse a refletir um pouco, porque Sim. a sensação que eu tenho é que, em grande medida, a gente tem assumido isso, né? Eu falo assim, de uma forma geral, né? Estou pensando na universidade, né? Mas acho que talvez a gente possa pensar também na escola, né? A gente tem assumido esse debate de uma forma muito pouco crítica, né? Pensando isso como se fosse uma solução provisória, necessária diante de um grande mal. Esse é o mal menor, né? Então Uhum. vamos incorporar isso, que é melhor fazer isso do que não fazer nada, né? Quando a gente poderia pensar outras alternativas, né? Sim. Que garantisse, né, o vínculo do estudante à escola, à universidade, né, que garantisse ainda um ambiente de formação, que pudesse ser, por exemplo, um espaço de discussão, de debate sobre o que nós estamos vivendo, né? Porque, por exemplo, eu não consigo me ver dando sentada na frente do computador, dando aula para os meus alunos sobre epistemologia da geografia, né? O mundo está caindo ao nosso redor, né? E eu vou ficar falando, sei lá, do Vidal de la Blas, nada contra, mas eu acho que a gente poderia aproveitar isso para trazer uma outra dimensão, um outro debate, né? Assim.
É, E como é que você está percebendo isso? então, isso, a minha, daqui a pouco, até a Lília tinha colocado aqui, daqui a pouco a gente comenta que vem um pouco nesse sentido, né? Primeiro, a discussão que você traz, né, que a gente já começou a discutir sobre essas interseccionalidades, né? A própria discussão de gênero é fato, né? A superposição, né, e o excesso de sobrecarga que se dá, e aí você cita, né, as próprias alunas e também os professores. Então, em várias instâncias, né, se coloca o ambiente da casa, ele é tudo ao mesmo tempo, né? O ambiente que você trabalha em casa, né, como home office, mas também trabalha para casa, né? Ou seja, é um ciclo que se coloca e muitas das vezes traz um peso maior, né, para discutir de fato como dar uma aula e como também assistir, né? Ou seja, essa via de mão dupla é um debate. E aí, de fato, eu vejo que, por exemplo, acompanhando um pouco mais, né, tanto o ambiente escolar e o ambiente acadêmico, muitos lugares, de fato, não estão tendo uma discussão crítica sobre o assunto, né? E quando há, infelizmente, alguns professores que querem colocar isso perdem, né, nessa votação. Né? Eu posso trazer um caso da geografia da USP, por exemplo, que, né, a USP obrigou os professores, e aí houve todo um debate, e por, né, votação de maioria, eles estão tendo que dar aula, né, na USP. Então, assim, aqui, como eu comecei iniciando, a gente o tempo todo, né, começou a geografia até teve um certo pioneirismo, assim, digamos, né, uma certa vanguarda no sentido de pensar, bom, antes da gente fazer qualquer atividade remota, vamos elaborar um formulário para que esses alunos possam nos contar como é que eles estão, né? Ou seja, não é só, você vai assistir aula, não, você está vivo, né? Como é que você está? Ou seja, você tem condições, né? Você está passando dificuldade financeira, muito trabalho, né? Você foi mandado embora do seu trabalho, como é que você mantém? Eu tenho uma orientanda mesmo, que ela, do sétimo período, que eu falo, professor, meu computador quebrou, não tive condições de comprar outro, fui mandado embora do trabalho, eu tenho meu celular para assistir qualquer coisa que a universidade faça. Então, assim, é algo que, de fato, tem que ser problematizado. Não dá para ficarmos numa discussão de que temos que cumprir, né, o ano letivo. É esse debate que sempre se coloca, principalmente pelas autoridades. Infelizmente, né, alguns grupos da educação também se apropriam desse debate. E aí colocam, bom, temos que, a qualquer custo. Se formos pensar, de fato, para determinados grupos sociais que estão passando por N dificuldades, como nós já levantamos aqui, ter ou não o ano letivo, de fato, não fará diferença, no sentido de que, bom, não estou falando para que nós, professores, né, nós estamos trabalhando muito nesse período, mas dessa forma é algo que traz uma problemática muito maior. Então, assim, é pensar de fato outros meios. Eu estou colocando a gente na roda de pensar assim, né? Somos trabalhadores também, né? Mas em quais condições e de que forma podemos atender esse público, né? Principalmente o público da escola pública, seja na universidade, seja na escola. Né? Não há como não debater isso de uma forma crítica. Então, o que tem se colocado, na minha percepção, é que, bom, se temos plataformas Moodle, né? Se temos Google Meet, se temos Zoom, se temos qualquer plataforma que possa garantir, né, essa troca, então é suficiente. Né? Então é isso. E aí é algo que, aqui, por exemplo, a gente está tendo que criar um projeto, né, um planejamento obrigatório de como a gente poderia retomar. E aí eu falei, bom, então eu até fui um dos professores junto com outros que fizemos outro formulário da unidade inteira para pensar isso. Olha só, porque muitos alunos consideram, inclusive, a possibilidade de trancamento, né, da matrícula. Né? Então, assim, né, nesse semestre. Porque é algo que, se você não tem nenhuma condição, né, de acessar, ou você tem condição de acessar, e às vezes é um horário que você está trabalhando, são uma série de questões que são colocadas. E aí, sim, precisa que haja um debate mais profundo, né, e de médio e longo prazo, para que a gente possa, de fato, pensar isso, porque senão a gente reproduz o que nós mesmos já estamos criticando. Né? Bom, é para cumprir. É óbvio que essa iniciativa de cima para baixo é muito mais difícil, né, de fato. A Lília tinha colocado, só para... como é que a gente pode garantir, né, um debate crítico, antifascista, antirracista, no ambiente virtual, onde os indivíduos se sentem autorizados a falar qualquer coisa
vociferando seus ódios. De fato, é algo extremamente difícil, né, da gente colocar. O que eu vejo, assim, como a apropriação do ambiente virtual se dá em todas as instâncias, né, professores e movimentos, né, coletivos, grupos, vêm também se apropriando disso para tentar, né, debater essas questões, né, que se colocam. E aí o maior desafio é o debate público, né, quando se coloca nas redes sociais, é o mais difícil de todos, né? Agora, quando você consegue, né, de certa medida, né, agregar determinados grupos, né, por exemplo, a gente fez um evento chamado Geografias Negras recentemente, né, e aí é um grupo, né, de WhatsApp que vem se reunindo de mais de 200 geógrafos negros e negros que trabalham não só com a temática étnico-racial no Brasil inteiro. E aí foi uma forma, né, de fortalecimento, de discussão, de debate e de levantamento dessas problemáticas também, né, porque passa pelo cunho da educação. Né, os GTs da GB, ou seja, tem ações que estão sendo colocadas. Né, os próprios intelectuais negros e negros vêm debatendo isso a partir das suas plataformas, né, como uma forma de apropriação. Agora, de fato, quando você estende isso, né, para uma discussão da sociedade como um todo, e aí fica muito mais difícil, né? Porque as pessoas colocam, acham que a liberdade de expressão é falar qualquer coisa, né? Atacar quaisquer grupos sem ter um debate, né, crítico. Inclusive, você ser antidemocrata, né? Ou seja, também é uma liberdade de expressão, enquanto não é. Enquanto a apologia a determinadas ditaduras, né, pensamento autoritário é extremamente contra a nossa própria Constituição. Então a gente vive, né, nesse processo, né, e que ele também atinge, né, as condições de ensino. Então acho que eu concordo, né, com você e estou refletindo o tempo todo sobre isso, né, porque não basta somente trazer novos conteúdos, né, a qualquer forma. Não há, de fato, se a gente for pensar em grande escala, o acesso e o preparo para que possa discutir, né, e que possa, de fato, trazer conteúdos ou pensar, né, discussões críticas de uma forma de curto prazo, feita de uma maneira verticalizada. Isso só vai ser, novamente, o debate sobre de que forma a gente vai acabar cumprir o mínimo, né, da carga horária letiva. E não é isso, né? A gente está questionando muito mais coisas, né? Coisas básicas, elementares, que muitos grupos sociais, né, que passam por a escala de raça, gênero, sexualidade e classe, não têm acesso. Então, até quando, né, vamos reproduzir essas problemáticas, essas questões? Parece que no horizonte próximo essas questões ainda não se colocam, né? Que é uma questão bem grave, né? E eu tentando pegar carona aí no que você falava, né, a partir do comentário da Lilian, né, também pensar, né, como é que essas aulas remotas, né, também coloca os docentes numa situação de maior vigilância, né, da sua prática, né, porque são aulas que poderão ser acessadas, né, pelos pais, por qualquer pessoa além dos docentes, dos alunos, né, dos discentes, né, então nesses contextos aí de escolas sem partidos, né, enfim, então eu converso com alguns colegas, tanto da universidade quanto também que trabalham na rede básica, né, eles manifestam uma enorme preocupação em relação a isso, né, dessa perseguição política ideológica mesmo, né, e a preocupação deles darem essas aulas e se submeterem a essas condições que possam se agravar diante desse ambiente virtual, né, assim. Enfim, acho que são números gigantes, né, assim, problemas que precisam ser pensados, né, mas que aí, né, voltando um pouco para o contexto da pandemia, né, a gente vive uma situação de anormalidade, né, e de excepcionalidade, né, que justamente nos coloca a pensar, né, desafios, né, porque também acredito, né, que para todos nós não é um interesse de que simplesmente, então, não tem aula, todo mundo para sua casa, né? Não é isso, né? Mas qual é a nossa capacidade, né, assim, de pensar outras alternativas que não seja propriamente, né, o cumprimento do ano letivo, né, e a forma conteudista de administrar a disciplina, o cumprimento do currículo, né, especialmente se a gente associa essa discussão com a possibilidade de pensar
o adiamento do Enem, o seu cancelamento, ou uma outra forma de avaliação para o ingresso nesse ano de excepcionalidade, né? Assim, Sim. que outras possibilidades a gente poderia pensar, Gabriela? Antes de falar, só aquele comentário que você fez antes, né, é algo importante de refletir, de fato. Se antes o livro didático era o regulador do professor, né, porque principalmente em muitos lugares o pai fala, eu paguei pelo material, então, né, não está sendo usado. Agora é esse ambiente, né? São as plataformas, é como assistir, inclusive para criar uma prova, né? Você tem um vídeo gravado que o aluno possa ter acesso. Ou seja, seu pai não concorda, né, com um debate. Né? Imagina você discutir relações raciais, questões de gênero, que são conteúdos, né, da educação como um todo e transversais, né, para um pai que vai falar sobre ideologia de gênero, que é algo que não existe. Né? Ou seja, são questões que para a gente refletir de fato. Então, é mais um elemento né, ou seja, ninguém é obrigado a produzir provas contra si, né, e que os outros usam nessa prova, né, ou seja, né, qualquer debate que é colocado. E aí, essas outras alternativas, por exemplo, que eu vejo, né, em alguns momentos, e eu acho que considerando, né, é óbvio que não é o principal, mas considerando o ambiente da própria pandemia, né, e a situação que é a internet que nos coloca em contato, né, um com os outros, eu vejo que muitos, né, e aí não só pensando assim a escola e a universidade, mas os coletivos, né, os grupos que fazem parte dela, de diferentes formas, os núcleos de pesquisa, entre outros, propõem, né, esses debates. Né? Isso aqui, para mim, é uma alternativa de discutir de forma crítica como que você possa, de fato, debater para que tenha, né, para debater educação e que possa ter uma dimensão de escala, né, ou seja, chegar a outros. Algumas universidades elas estão fazendo, né, alguns encontros, né, alguns fóruns, alguns congressos virtuais numa forma de fato debater, né? E aí eu fico pensando assim, como é que a gente pode fazer isso para a educação pública, né? Para a educação básica, para além do conteúdo, né? É algo que de fato é muito mais difícil, né? Porque vai perpassar por todos aqueles outros elementos que nós debatemos anteriormente, né? No sentido de pensar o acesso e as condições que se colocam, para que a gente possa fazer isso. Então, eu vejo que, é claro que alguns projetos, eles vêm ocorrendo, né, em várias instâncias. E aí, né, alguns professores que se mobilizam para tentar pensar essas alternativas. E, de fato, a gente também tem um horizonte pouco, como é que eu posso dizer, imaginativo, né, para, de fato, a gente superar isso. Porque o tempo todo essas complexidades nos colocam numa situação e em situações que a gente, às vezes, vê de mãos atadas, né? Mas você pense alternativas e proposições. Né? Eu, como agora estou no campo, né, na educação superior, eu vejo de outra forma algumas possibilidades. Né? Com certeza, os amigos que estão aqui assistindo, que são da escola, né, pública básica e são obrigados a elaborar, né, esse material de forma conteudista, né, não concordo com isso e tentam pensar essas outras viabilidades, né, outras alternativas. E aí tem essas desigualdades também, né, as condições, por exemplo, de você pensar esse debate num colégio federal, né, nos institutos federais, no Plano Segundo, entre outros, e pensar isso nas escolas estaduais e municipais. Né? Então, são uma série de escalas que a gente tem que, de fato, debater e pensar essas alternativas. E aí, em muitos lugares, como a diretriz ela é imposta, acaba que estamos, né, sendo obrigados, aí, né, muitos dos colegas, a reproduzir esse mecanismo, né, que são contra, de fato, né, que querem problematizar e debater isso. Aí, talvez, se a gente conseguisse trazer, né, um debate entre, né, as instituições, junto com os sindicatos, né, com as associações, talvez seria algo, né, para a gente pensar isso de uma forma mais consolidada ou de forma mais construtiva e propositiva, né, que não fique apenas na nossa reprodução. Mas, de fato, não é fácil. Né? O Brunão, ele até traz um comentário, né? Ele é de Porto Alegre. Ele fala, a Secretaria de Educação, né, nos obriga a usar uma plataforma digital e faz propaganda para o empresário que representa.
A prefeitura fez até live para falar da plataforma que não tem operacionalização para o trabalho docente. Ou seja, né, principalmente na escala municipal, né, da prefeitura, que é o que ele está falando. Aqui, né, eu vejo que isso se coloca, né, principalmente, aí eu falo de um ambiente que também tem muitos alunos que são da zona rural, é uma problemática tremenda. Então, às vezes, né, pensar isso, né? Outras formas de ser considerado que educação, para além do conteudismo, né? A educação não é apenas isso, né? Então, você ter um debate, né, da universidade que possa discutir as questões socioeconômicas, né, e culturais que ele está inserindo, né, principalmente na zona rural, é um debate da educação. Né? Não dá para a gente ficar, então, obrigando esse aluno a se deslocar, de certa forma, criar algumas formas de acesso, mesmo que seja com máscara, se ele, né, tenha que se deslocar, né, tem risco e vulnerabilidade a isso. Eu acho que é um debate que precisa, de fato, ser muito mais estendido. Né? E isso também se coloca para a educação de jovens e adultos. Né? Então, que são mães, são pais, são pessoas, né, que estão retornando depois de muito tempo a essa modalidade de educação para poder tentar ter uma formação. Acho que é isso. Eu fico pensando o tempo todo e que você também está colocando, não é que a gente quer parar, né? A gente não quer fazer nada, né? É pensar proposições que sejam de fato democráticas, de acesso, né, de condições. Porque o que a gente vê é cada vez mais uma imposição, né? E aí, de várias formas. Não, tem que cumprir. Né? A própria lei traz o debate que, em situações de pandemia, isso tem que ser revisto. Né? Então, não dá para a gente ficar reproduzindo o que determinados governos, prefeituras, né, estados querem nos impor. E fica muito mais difícil, né, nessa situação. E acho que também pensar debates que efetivamente, neste momento que nós estamos vivendo, que é um momento muito difícil, né? Que é um momento, é uma experiência de morte, né? Que se para nós adultos já tem um impacto sobre a nossa subjetividade imensa, né? Então, para os jovens, né, que estão presos nas suas casas, né, que não podem exercer, né, seus vínculos de sociabilidade, né? Enfim, exatamente. Maior, né? Então, como é que a gente pode contribuir como formadores que somos, né, para que esses jovens possam passar por esse momento, por essa experiência, que é uma experiência de extrema agudeza, muito difícil, né, que é uma experiência de morte e que se agrava ainda por uma ruptura com seus processos de sociabilidade, né? Assim, então, é como eu falava anteriormente, né? Assim, como é que eu vou discutir, sei lá, a membrana da célula, né? Quando, com o meu aluno, quando o seu vizinho, seus pais estão se submetendo ao risco de contágio porque precisam sair para trabalhar, enfim, né? Então, pensar a educação como um processo de fato educativo. Né? Exatamente. Educativo, né? Muito mais do que conteudista, né? E principalmente para o público, né, de crianças e jovens, que é muito mais difícil, né? Ou seja, você exigir que esse aluno, né, sente na cadeira, faça isso aqui durante 4 horas, 5 horas por dia, é algo muito difícil. Eu tenho contato com muitos amigos, né, do Rio, que são professores de educação básica, e eles estão passando por isso, principalmente escolas privadas, né? Então, todo dia você tem lá, reduziram um pouco a carga horária, né, dessa aula virtual, mas de certa forma ela se mantém. Então, sempre, ou pela plataforma do Google Meet, ou por uma outra plataforma que está disponibilizada. E aí é algo que, de fato, até que ponto essas crianças estão, de fato, tendo um aprendizado, né, esse processo está sendo colocado, e essas outras condições que você coloca, o processo de sociabilidade, né, fica completamente distinto, ele está ali sozinho, né, ou com os pais, que muitas das vezes também tem dificuldade para acompanhar e para dar um pouco de atenção nesse processo. E imagina os pais que são professores. É mais difícil ainda, né? Ou seja, além de dar aula, você também acompanha esse processo do filho. Né? Então, algo que é muito, muito difícil que a gente vê. Eu acho que, assim, soluções não se tem. Eu acho que muitas pessoas estão pensando propostas, né? Se minimamente, né, a nossa, né, classe de professores fosse mais ouvida, né? Ou seja, né, minimamente, só um pouquinho mais, né,
a gente tivesse um pouco de atenção, né, e pensar, e essas reflexões de fato fossem levadas, né, a um processo mais profundo de pensar uma inclusão de fato e uma discussão mais crítica sobre esse processo, acho que a gente conseguiria avançar, né? Mas fica muitas das vezes, nós estamos propondo, debatendo, mas não somos ouvidos, né? Então, algo que, infelizmente, esse processo ele está gerando cada vez mais desigualdade. E aí eu fico pensando como que vai ser esse processo numa pós, né, digamos, uma pós-pandemia. Ou seja, vamos supor que ano, né, uma hipótese de que ano que vem, né, como é que vai ser isso? A gente vai somente reduzir o calendário, né, vai jogar ali e os alunos vão ter 3 meses de um ano, depois você volta para o outro e continua esse processo sem nenhum debate crítico, né, e achando que tudo voltou ao normal. Não, né, não sairemos dessa forma. Então, acho que é algo que a gente levanta e problematiza. Agora, o que mais eu vejo mais significativo é que as condições básicas, né, elementares, nem isso elas são garantidas, né? Ou seja, as equipes que estão, né, querendo discutir isso e, de fato, propor essas soluções. E aí o que a gente vê, essas condições básicas elementares que eu digo alimentação, né, uma condição mínima de saúde. Então, você vê que os agentes sociais, né, vários grupos e coletivos vêm se organizando para garantir o mínimo, né, o que o Estado não faz, que é, né, você ter uma cesta básica, você garantir determinados, né, programas e campanhas, né, que são feitos aí dessas vaquinhas, para que possa, de fato, ajudar. Né? Em muitas escolas, o que os professores têm feito é ajudar a garantia da alimentação. Então, é cobrar do Estado para que aquelas famílias, né, que a criança ia para a escola para também, né, ter a alimentação, ela também possa continuar. Isso eu vejo não só na escola, né, pública, no sentido da educação básica, e também, né, nas escolas públicas não federais, né, estaduais e também alguns institutos federais isso acontece. Né? Então, o mínimo é você garantir essa condição. Né? Então, eu acho que antes de chegar nesse debate de apenas impor, né, um conteúdo de estamos aqui e hoje vamos aprender sobre a epistemologia do pensamento geográfico, é pensar as condições elementares que esses alunos também se colocam. Né? Porque, com certeza, foi muito mais aprofundado no sentido de que muitos não têm emprego, né? Não tiveram... Aqui eu tenho muitos alunos que trabalham no comércio, por exemplo, né? E então, ou seja, e com essa flexibilização, esses alunos estão tendo que ir trabalhar, né? Ou seja, eu estou aqui em casa, né? Essa coisa da quem está em casa, de certa forma, é um privilégio, infelizmente, né? Nessa situação. E aí muitos estão tendo que trabalhar. E como é que você, após um dia de trabalho, por mais que você estudasse à noite na universidade, mas como é que você senta, né, cria uma concentração para que você fale, bom, hoje eu vou aprender teoria regional e regionalização, sabe? São questões que, de fato, temos que problematizar. E isso eu estou falando no público de adolescentes, de jovens adultos, né? Isso sendo pensado com crianças é muito mais difícil, né? Então, as metodologias elas têm que ser reinventadas, né? Porque essa forma ela não está dando conta e isso a gente vai ver a médio e longo prazo quais serão as próprias consequências desse processo. Eu acho que é isso, né? Algo que a gente possa discutir num horizonte. O que nós estamos adotando hoje, enquanto política de educação, vai resultar, né, a médio e longo prazo. Não estou nem falando de avaliação, né, dessas avaliações de IDEB, eu estou falando muito mais das condições de aprendizado mesmo, né, desses alunos. Eu acho que é de fato conseguir discutir isso, né, como estamos fazendo, mas que isso vire, né, alguma proposta de encaminhamento, né, de que sejamos ouvidos para que isso possa ser discutido. Porque senão a gente vai ficar novamente, infelizmente, tendo que a partir desses decretos, né, dessas resoluções, realizar o trabalho, né, que não é feito de uma forma... Né, ou seja, como é que você garante uma qualidade, de fato, de uma educação pública, gratuita e de qualidade para esses alunos? Né? Eu acho que agora a problematização ela tende cada vez mais a se complexificar, né, nesse sentido. Eu acho que esse elemento que você traz é importante, né? Que é
entender que, na verdade, quando retornarmos às nossas aulas presenciais, né, a gente ainda vai estar, né, sobre as consequências desse período, né, assim. A vida não vai voltar à sua normalidade, né? A nossa sala de aula não voltará à sua normalidade, né? E a gente precisa também estar preparado para lidar com isso, né? Preparar-se diante dos alunos que vão chegar em nossa sala de aula, né? Que certamente serão outros, né? Após passarem por essa experiência. Gabriel, Exatamente. nosso tempo tá assim, Finalzinho, né? finalzinho, antes que ele caia, né? É. Você quer fazer um fechamento? Eu gostaria de agradecer ao debate, acho que é importante a gente estar sempre refletindo sobre educação, né, e trazendo as dimensões e as discussões que a educação nos coloca a pensar, né, em todos os contextos e principalmente no contexto de pandemia. Eu acho que identificar esses desafios e pensar formas, né, e maneiras que estão sendo feitas não só por nós, mas por muitas pessoas, é, de uma forma que possa, de fato, né, pensar uma educação, né, antirracista, né, que não seja misógina, né, uma educação de fato seja inclusiva, que debata e seja democrática, né, de acesso a todos. Eu acho que é a partir dessas reflexões que a gente consegue levantar, né, e problematizar, né, e fazer com que, de certa forma, consigamos que essas mensagens cheguem, né, principalmente em algum lugar, né, principalmente nos gestores e por aí vai. Ou seja, os movimentos sociais pela educação têm muitas propostas, né, precisam ser ouvidos, né, tem muitas falas e precisam ser ouvidos. Acho que eu, enquanto professor, debater, né, estou desde 2009 na educação, né, no sentido enquanto formação, eu acho que o tempo todo a gente vem, né, tendo que criar formas de pensar de forma crítica, de fato, de proposições, né, de pensar outros horizontes possíveis, né, nesse contexto e em outros que nós já estávamos enfrentando. Desafios tem muitos outros, né, e dificuldades também, e eu acho que a gente pode pensar maneiras conjuntas aí, né, de avançar nesse processo, né? Basta também sermos ouvidos. E agradeço muito a Unugé, a você, Clarice, a Lília, né, que fez o convite diretamente. Acho que foi ótimo o debate. Convido vocês a participar de algumas atividades que aqui também estamos fazendo, né? Não só no âmbito da UENG, mas também no âmbito de alguns grupos da AGB, né? E do NETAD da UF, né? Que é o grupo que eu também faço parte. Inclusive, agora às 3 a gente vai ter um curso, né, de Biblioteca Descolonial. Acho que assim, são possibilidades que estão sendo construídas. Ainda é um âmbito da universidade, né? Eu acho mas são pessoas pensando um debate para que a gente consiga avançar, né, no campo das proposições, da leitura, das reflexões. Eu agradeço muito por essa oportunidade. Gabriel, eu que te agradeço por você ter aceito o convite, o debate foi riquíssimo, né? E estendo a você também o convite, né? O NUGE está aberto aí também para futuras conversas, parcerias, trabalhos. Com certeza. Agradecer a todos e todas que participaram de mais essa live nossa, né? E convidá-los para a próxima, que vai acontecer na semana que vem, terça-feira. Voltamos ao horário das 15 horas, com o professor Miguel Felipe, para a gente discutir geografia, mineração e desastres tecnológicos. Ótimo. Obrigada a todos e todas. Boa tarde, fiquem bem. Tchau, tchau. Gabriel, Boa tarde. obrigada. Obrigado.